ano está aí, não é mesmo? É hora de se programar para as metas do ano que vem. Planejar, organizar a vida financeira e tudo isso e muito mais. Só que são tarefas que os adultos costumam fazer. Mas para saber, assim, para ser um adulto bem organizado nesse quesito, é importante que essa prática comece desde cedo, ainda lá quando criança. E esse é o assunto do Você Precisa Saber de hoje, educação financeira para crianças. Quem está conosco aqui no estúdio para falar sobre isso é o economista Marcelo Pedroso. Muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Grazi, obrigado pelo convite. Muito é um bem. tema extremamente importante, né? Final do ano, já aproveitar para falar de planejamento financeiro, de educação financeira para os nossos pequeninos também, né? É verdade, com certeza, é super importante. E eu já começo perguntando se existe uma dica, né, para a gente poder abordar esse assunto. Tem uma idade para a gente começar a falar sobre isso com eles, por exemplo? A realidade, Grazi, hoje as crianças elas são muito lúdicas. Então a gente tem que trazer uma linguagem diferente. Sempre que a gente fala de valores, fala de dinheiro, normalmente tem um tom, tem um peso muito acima da média. Então de que forma que eu posso trazer isso para uma criança de forma lúdica? Você deu um bom exemplo, a gente está chegando agora no final do ano, época de Natal, em que os adultos montam um planejamento de como querem que seja o ano de 2023 e a gente pode fazer isso com as crianças também. Então, assim, acho que a primeira dica que eu daria é montar planejamento com a criança. De que forma que eu posso montar um planejamento? De forma lúdica, através de um desenho, chamando o filho para, respeitando, é claro, sempre o nível de desenvolvimento de cada criança, né? Mas colocando, se for muito pequenininho, para desenhar quais são os objetivos, quais são os sonhos para 2023, quais são os brinquedos que a criança pretende conquistar, o que ela quer fazer, quais são as viagens que ela quer fazer com o papai. E, importantíssimo, nesse planejamento, dividir em 3 fases. O que é curto prazo, o que é médio prazo e o que é longo prazo. Só que diferente dos adultos, os adultos, quando eles montam um planejamento de curto, médio e longo prazo, de fato se respeitam-se os prazos. A criança, o curto prazo é até 3 meses. Médio prazo, em torno de 6 meses. E o longo prazo seria um planejamento, um sonho, talvez as férias com o papai, até 1 ano. Para o ano que vem. Dentro disso, desenha quais são os objetivos para definir quais são os objetivos. A gente vai estar trazendo para a criança, acho que o primeiro ponto importante de um planejamento financeiro, que é a parte de organizar o que eu pretendo conquistar para depois eu ir para selecionar o que de fato faz sentido. Verdade. E a gente sabe que é muito comum, né, entre as famílias oferecer a mesada. A mesada Sim. ajuda? Ajuda muito, Grazi. Hoje assim, a gente tem até que separar, né? Porque assim, dado que eu passei pela primeira parte, que é montar o planejamento, eu tenho que trazer o recurso. E eu posso trazer esse recurso até para já desenvolver a habilidade das crianças de mexer com os valores, com dinheiro, por exemplo, através da mesada, dependendo muito da idade da criança, respeitando o nível de desenvolvimento de cada criança, e os pais vão saber entender em que momento que a criança está, ou através, se for muito pequenininho, da semanada. Então, como a criança ela não tem essa questão de horizonte de tempo para investimentos, eu reduzo o prazo para 15 dias, para 20 dias, a quinzenada ela é muito boa para crianças menores, para elas aprenderem. Faz o controle disso. Bom, uma parte que eu imagino que deva ser importante também é se os pais são bem organizados, isso já reflete também no filho, o filho consegue visualizar, está funcionando para o papai, está funcionando para a mamãe. Essa é uma premissa máxima, né? Nós citamos muito isso, né? Os filhos são reflexos dos pais. Então é importantíssimo demonstrar a organização, trazer os filhos para participarem de conversas que façam sentido, conversas de planejamento financeiro que façam sentido incluir os filhos. Por exemplo, vou para o supermercado e levo meu filho. Na hora de comprar, se ele quer alguma coisa, dá para a gente já explicar ali, inserir isso na rotina dele? Com toda certeza. É importante dar um passo atrás. Para um adulto ir no supermercado, o adulto que demonstra organização e planejamento, ele já faz uma relação do que faz sentido ele comprar, né? É importante fazer isso com as crianças também. Então, o que a criança quer comprar com o papai no supermercado? Está na relaçãozinha da criança? Está na relaçãozinha do papai? Eu já estou demonstrando a importância de montar planejamento, porque o que pode acontecer, e é natural que aconteça, criança no mercado, ela vai pedir um chocolate, ela vai pedir o Kinder Ovo, ela vai pedir alguma outra coisa que o papai pode demonstrar, mas estava no nosso planejamento? Não estava no nosso planejamento. Ah, mas tem um outro item que dá para substituir, papai. Esse item aqui custa o mesmo valor, então eu começo a trazer conceitos de preço, de valor, de planejamento. Muito sensacional. E a linguagem, eu acho que também, né, vai introduzindo uma linguagem diferente, porque é preciso, né? Não tem como a gente falar sobre juros e preços de produtos da mesma forma como conversaríamos entre adultos. Não. A orientação que a gente dá sempre lá na XP é o seguinte, a partir de 12 anos de idade, né, já dá para começar a trazer conceitos de juros, para ensinar
juros compostos para as crianças, né? Mas de uma forma lúdica. Não vou colocar uma taxa, remunerar todo mês investimentos, o que a criança está guardando. Eu vou fazer isso de forma bem lúdica, então é mais ou menos assim. Coloca que o meu filho, ele tem o cofrinho dele lá, e no cofrinho dele ele tenha R$10. Filho, empresta para o papai R$10, daqui a um mês eu vou te devolver esses R$10. Esses R$10 que você me emprestou, daqui a um mês eu vou te devolver R$11. Então, ele já começa a aprender na escala de tempo o que é o retorno. Agora, um ponto importantíssimo também que a gente pode trazer de forma lúdica para as crianças, né? Eu citei muito no começo aqui da conversa, horizonte de planejamento, de curto, médio e longo prazo. Como trazer isso, como introduzir isso para uma criança de 5 anos, de 7 anos, de 10 anos, né? Uma coisa que a gente orienta muito também é, compra 3 porquinhos. Um pequenininho, que seria o curto prazo, né? Um médio, um pouquinho maior, e um grande, que seria os objetivos de longo prazo. Dentro desses objetivos, conforme eu for dando a mesada ou a semanada, eu vou orientar o meu filho, ou eu vou orientar as crianças a direcionarem para os objetivos que elas construíram com os pais lá atrás. Ou seja, aquilo que foi um desenho, aquilo que foi uma anotação, vai poder se concretizar logo ali na frente, se elas seguirem a organização, sendo exemplo dos pais aí. É isso. Muito bem, muito obrigada, Marcelo, por todos esses esclarecimentos que com certeza vai fazer diferença na vida de quem nos acompanha, para já começar essa educação financeira logo lá desde cedo com as crianças. Quanto antes começar, melhor, né?